Bom dia, pessoal, que Deus continue abençoando o nosso dia, né? Como a gente sempre inicia com essa frase, por hoje, né? Porque amanhã pertence a Ele e amanhã é outro dia. Nesse capítulo 6 nós vamos estudarmos a reprodução sexuada. Ela ocorre na maioria dos seres, né? Conhecidos por nós, né? O cavalo, o cachorro, a galinha, né? O seu hamster, aí alguns coleguinhas têm o peixe lá do aquário, os seres humanos em geral. Grande parte da vida complexa, a gente sabe que elas se reproduzem por reprodução sexuada. A maioria desses animais, eles têm um processo interessante, que são as características dos seres vivos. Quais são elas? Nasce, primeiro nasce. O segundo ponto é desenvolver e depois reproduzir. Nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Mas para ele reproduzir, ele precisa desenvolver. Então, todos os seres, eles passam por esse processo. Por exemplo, o pinto, ele foi uma célula já. O ovo é a maior célula vista a olho nu. Então, nesse processo, você analisa duas possibilidades. Primeiro, se a galinha ela teve a copulação lá com o galo, que acontece muito lá no terreiro da vovó, no quintal, você vê que o galo ele sobe em cima lá da galinha, é um processo ali que está iniciando a continuidade daquela espécie, ou seja, a reprodução. Naquela copulação ali entre o galo e a galinha, ele vai fecundar posteriormente os ovos que serão desenvolvidos por ela. Se ela não tiver aquele processo, raramente ela desenvolve. Os ovos nascem gorados. Aí você analisa o processo de reprodução. São esses dois aqui, né? Alguns seres reproduzem através de ovos, outros não. Já nasce direto do ventre do ser vivo, né? No caso nosso, né, o ser humano nasce do ventre da mãe. Observe bem que existem algumas curiosidades, né, no reino animal. Por exemplo, alguns mamíferos se reproduzem através de ovos. É interessante, né? Olha, o ornitorrinco é um ser à parte que merece estudos, né, aprofundados. Desde que se tem notícias sobre esse ser, ele passa por vários processos de debates na comunidade científica. Bico de pato, tem pena, alguns pelos, tem nadadeiras, né? Você vê mamífero e põe ovos. É uma curiosidade interessante. Outro grupo que eu queria destacar nesse processo de reprodução é o tubarão. Já assisti já um documentário a respeito deles, que esse ser, ele é um dos mais vorazes do planeta, ou seja, um dos mais violentos. A mãe tem dentro de uma bolsa interna, né, vários filhotes. E esses filhotes, eles vão se gradeando entre si, ou seja, o mais forte vai comendo os mais fracos. Os mais fortes vão comendo os mais fracos, até sobrar um. E quando ele já sai todo arranhado. Então, é um processo de reprodução lá interna desse belo animal, né, que chama a nossa curiosidade. Então, o tipo de reprodução, ele se divide em três. Tá vendo aqui esses três? É o que você vai fazer uma análise para pesquisar e diferenciá-los. O processo de reprodução dos peixes é bastante interessante. Ele pode ocorrer de forma interna e externa. Já ouviu falar na palavra piracema, não é? Alguns animais desse grupo, eles sobem as cachoeiras, a fêmea libera os ovos e os machos espermatozoides. E aquele turbilhão de água vai fazer com que eles fecundem, né, aqueles ovos. Esse é o chamado processo de reprodução interna. Existe também uma curiosidade nesse grupo de animais com relação ao cavalo marinho. Desde que se tem notícia, é o único macho, né, da espécie do reino animal que tem os filhotes. Aí você tem essa curiosidade e você vai diferenciar também nesse processo de leitura sua a fecundação interna e a externa desse grupo, ou seja, dos peixes. Existem dois grupos de peixes: os peixes ósseos
esses que têm espinha, e os cartilaginosos, né? Tem essas palavrinhas-chave em negritos. Vocês lembram que uma vez eu falei na sala e também comentei a alguns pais numa reunião como estudar um conteúdo no livro. Observe bem que a palavra em negrito, ela não é para deixar bonita, ela é para destacar aquele conteúdo e você focar. Fecundação interna, fecundação externa, peixes cartilaginosos, peixes ósseos. Observe que aqui tem estrutura e anatomia de um peixe. Narina, aí você tem nadadeira anal, você tem nadadeira ventral, peitoral e assim por diante. Isso aqui você faz uma análise disso aqui, para você identificar que a maior parte dos peixes mantém essa estrutura. Então, você diferencia os peixes. O que tem uma curiosidade que veio destacado no livro é o tubarão, o processo seu de reprodução, e a do cavalo marinho, né? Quando você fazer essa análise, não esqueça de você diferenciar peixes cartilaginosos de peixes ósseos. Também diferenciar reprodução interna e reprodução externa, ocorrido nesses seres. Observe que na próxima página tem reprodução dos anfíbios. Nós já analisamos alguns fatores, eu acho que em aulas anteriores, sobre reprodução de espécies do reino vegetal. Os anfíbios é interessante. No caso do sapo, ele só vai à água para reproduzir. Ele tem a copulação, né? A fêmea geralmente é maior do que os machos. Após a copulação, a fêmea na água libera os ovos. Esses ovos vão passar por um desenvolvimento, se transformar em girino, até chegar ao sapo adulto. Então é um processo, né, que ela começa no processo de reprodução até a sua transformação total. Aqui tem as etapas até ele chegar ao ser adulto. Então, esse grupo ele se divide em 3 partes: anuros, ápodes, né, e urudelos. Quando você diferenciar esses grupos, né, você foque no processo apenas de reprodução. Conteúdos desses do reino animal e do reino plantae foi estudado pela gente lá na 7ª série. Vocês lembram, né? Lá no sexto ano, ou seja, na 6ª série, que eu sempre faço uma confusão com relação a isso. Ainda hoje não me acostumei, né? Lá no 7º ano, na 6ª série. Vocês estão no 8º ano, na 7ª série. Pronto, corrigi. Aí quando você analisar a reprodução dos répteis, né, você não esqueça de diferenciar ou revisar, né, aí no seu caderno, os tipos, né, desse grupo. Então, a reprodução dos répteis é bastante interessante. Elas têm uma característica importante para diferenciação. Alguns têm ela interna, viu, a reprodução, e outros externa. Uns põem os ovos. Alguns répteis eles já liberam filhotes de dentro eles, como no caso algumas espécies de serpentes, né? Quando você estiver praticando a sua leitura, você não esqueça de diferenciar também a reprodução dos répteis. São de 2 formas. Observe também que nesse processo reprodutivo, o livro também destaca a reprodução das aves. As aves, elas têm em sua maioria a reprodução através de ovos, né? A grande produção de ovos indica também uma grande produção de seres, né, da espécie. Por exemplo, uma galinha ela chega a colocar 30, 40, 20 ovos. Eu morei no sítio uma vez e lembro que encontrei um ninho de galinha tinha 23. E quando eu saía, né, para apanhar maracujá, a proprietária de um terreno aqui na colônia de Barra, ela me pagava para eu procurar os ninhos de guinéis. Era tantos ovos que eu ficava impressionado. Como é que uma ave pequena colocava uma grande quantidade de ovos, quase o peso dela. É interessante esse processo de reprodução, porque no ovo ele tem uma estrutura interna, né? Aqui é a garantia para a sobrevivência do embrião. Tem tudo necessário.
exige uma certa temperatura para essa produção. A galinha ela se mexe para ir virando os ovos, para ir aquecendo eles, né, corretamente. E é comum numa ninhada sair todos, ficar ali 1 ou 2 ovos que não conseguiu ser chocado. Porque se houver um certo desequilíbrio nessa temperatura, nesse processo de reprodução, esse animal não vai adiante. Então existe toda uma estrutura no ovo, existe toda uma gama de ciências relacionadas, até uma câmara de ar dentro para o próprio embrião. Tá vendo que o ovo ele tem uma câmara de ar? Você faz um experimento, você coloca um ovo dentro de um copo e observe que vai sair algumas bolhas da casca lá do ovo. Faça esse processo aí em casa e tente identificar. A câmara de ar faz com que uma parte da pontinha do ovo ela suba, ela fique ali boiando, né? Assim subindo, né? Não ficar totalmente horizontal, ela tenta levantar. Por que esse ar que existe? Para a própria sobrevivência do futuro embrião. É interessante esse processo de reprodução, porque o contexto existente logo nessa primeira etapa, você vai analisar que é a reprodução dos répteis, a reprodução das aves, a reprodução dos anfíbios e a reprodução dos peixes, para nós adentrarmos na reprodução de grande parte dos mamíferos, dentre eles a nossa, tá certo, pessoal? Vamos fazermos o exercício de geografia, que eu vou passar aí para vocês nas páginas que se seguem. Vou passar 2 vídeos relacionados ao assunto do YouTube, né? E vou querer que você responda também essa parte de ciências. A próxima etapa nossa é a reprodução dos seres mamíferos, em grande maioria, o ser humano. Vou até explanar essa aí no quadro para vocês, tá bom? Bons estudos, faça a leitura detalhada, separando os pontos aí no seu caderno, tá ok?